Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. Qual será o tema de sua análise hoje em Sustentáculos? Bom dia, Quinto, bom dia a todos. A coluna da semana passada terminou dizendo que é bem provável que se volte ao tema da complexidade aqui, caso ouvintes tenham interesse, etc. Então, nessa linha, eu queria hoje chamar a atenção para uma coluna que saiu no jornal Valor de ontem, com o título Um Inadiável Reconhecimento, em que eu uso o fato comentado na semana passada, que foi a morte do Anderson, prêmio Nobel, mas principalmente para dar uma espécie de guia a respeito de como evoluiu a discussão sobre complexidade desde aquela iniciativa que foi relatada na semana passada, que no início do Instituto Santa Fé, que fica lá no deserto do Novo México, que houve aquela iniciativa de rejuntar economistas com cientistas naturais, em geral, e principalmente os das ciências da computação, e foi meio que onde nasceu essa grande discussão, ou debate, sobre a importância da complexidade como uma espécie de nova etapa do pensamento em geral, em todas as ciências, coisas que normalmente a gente ouve muito se usar a expressão paradigma, mas ela foi tão usada, essa palavra paradigma, que a impressão que dá é que ela, de certa forma, perdeu um pouco o sentido que ela tinha originalmente, lá quando o Thomas Kuhn escreveu aquele clássico sobre a estrutura das revoluções científicas, É possível o senhor nos dar as principais referências desse trabalho? Então, Quinto, não dá aqui para tão pouco tempo, e sobretudo falando, dar as principais referências que são indicadas no texto, mas eu gostaria de chamar a atenção especificamente para aquilo que me pareceu o que há de melhor para ter uma ideia sobre complexidade nas várias áreas que abraçaram esse coisa, que vai física, biologia, computação, economia, etc. Eu acho que o que existe de melhor, até aviso em contrário, é uma espécie de guia que foi publicado por uma jovem pesquisadora do Instituto Santa Fé, isto é, jovem quando ela começou, que ela acompanhou praticamente toda a evolução do Instituto Santa Fé, e mesmo, como é costume lá, eles são de várias universidades, mas são considerados professores externos, e que volta e meia estão por lá. No caso, ela agora está no Instituto, este ano ela está no Instituto Santa Fé, o nome dela é Melanie Mitchell, e ela publicou, já há quase 10 anos, uma espécie de guia a respeito do assunto que me parece não ter sido superado por outras coisas que tiveram a mesma intenção, isto é, de servir de introdução ao tema da complexidade. Inclusive, publicado pelo orientador dela, que é um grande físico falecido recentemente, John Holland. Ele publicou naquela coleção da Oxford University Press, aquela curtas introduções, que é uma excelente coleção. Então, alguém que notar que nessa coleção existe uma introdução à complexidade, provavelmente vai achar que é a melhor introdução. E no caso vai ser um engano, porque, como eu disse, a aluna Melanie Mitchell, que na verdade foi premiada na ocasião por esse livro, eu acho que não surgiu ainda nada melhor do que o livro dela. Muito obrigado e até a próxima semana. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentáculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga.
Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora Raquel Ronick, a Secretaria Municipal de Saúde tem divulgado os boletins epidemiológicos dos distritos na periferia de São Paulo. E a imprensa tem comentado justamente o avanço das mortes nessas regiões da periferia. O que explica isso, hein? Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Infelizmente, dá para entender muito pouco a partir desses dados. Em primeiro lugar, quando a gente olha os boletins epidemiológicos, eles estão se referindo a distritos que são áreas muito grandes e muito diferentes, e mesmo quando a gente vê que determinado distrito tem um número de óbitos muito grande, é evidente que é necessário também relativizar isso em relação à própria dimensão do distrito. Então, por exemplo, no boletim do dia 24 de abril, o Pari é que desponta como aquele distrito que teve mais óbitos per capita. Se a gente for olhar, são 52 por 100 mil habitantes. E, de uma forma geral, Água Rasa, Belém, Arthur Alvim, aquilo que a gente denomina como Leste 1, também aparece muito como essa situação, distritos que têm altíssimas taxas de óbitos per capita, mas mesmo assim ainda é difícil estabelecer uma leitura das razões por que esses e por que não aqueles, mas é importante também perceber o crescimento que vai acontecendo. E do ponto de vista do crescimento, por exemplo, sim, Jardim Helena ou Itaim Paulista, distritos da periferia leste, também aparecem com taxas de crescimento entre uma semana e a outra semana muito grandes, o que pode indicar uma tendência nova. De qualquer maneira, é muito difícil se interpretar nesse momento as razões por quê, o que está acontecendo exatamente nesses distritos, Sandra. E como esses boletins poderiam ser apresentados para que todos pudessem entender, professora Raquel Ronick? Pois é, Sandra, a Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão de Pernambuco disponibilizou um mapa e tem disponibilizado isso online em relação à presença de casos confirmados e de mortes no estado, que apresenta uma forma muito melhor. Ela é quase rua a rua, não é exatamente rua a rua, não tem uma geolocalização absolutamente precisa, mas ela é quase rua a rua, de modo que se percebe exatamente em que locais, em que condições em que está acontecendo uma concentração maior, se é que realmente está acontecendo uma concentração maior, o que permitiria uma estratégia territorial que é absolutamente necessária. De qualquer maneira, já é muito evidente nesse momento uma diferença muito grande de acesso a leitos hospitalares pela cidade, algo que já era conhecido na cidade. Por isso, por exemplo, a Zona Leste, associações, movimentos, organizações da Zona Leste têm batalhado para que se monte um novo hospital de campanha nessa região, porque parece, de fato, além de que essa realmente é a região mais populosa do município de São Paulo, que é necessário ter uma estrutura um pouco mais próxima dos lugares de contágio. Sandra. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Poder e Contrapoder, por André Singer. Lembrando que a coluna está sendo gravada na quarta-feira à noite. Professor André Singer, gostaria que o senhor comentasse a saída do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Olha, esse é um assunto da maior importância. A saída do ministro Moro não era esperado, pelo menos no momento em que ela ocorreu. Existem múltiplas interpretações sobre quem precipitou a saída e por quê.
Eu acho que apenas o tempo e pesquisas vão poder determinar exatamente, mas a minha impressão é de que o presidente Bolsonaro, mais uma vez, tomou a iniciativa, realizando aquilo que a gente poderia chamar de um movimento arriscadíssimo, uma vez que o ex-ministro e ex-juiz também é visto por parte da sociedade brasileira como um arauto da luta contra a corrupção, e foi uma peça importante em todo o movimento que acabou por levar Bolsonaro à presidência da República. Por que o presidente Bolsonaro fez isso? Bom, existem muitas questões envolvidas aí, mas eu diria que permanece um aspecto que nós já mencionamos aqui na Rádio USP, que é essa estratégia de permanente radicalização que o presidente usa. Vamos lembrar que forçar, na verdade, a demissão do ex-ministro no meio de uma pandemia da gravidade que está ocorrendo é de uma audácia incrível. Agora, vamos atentar para dois aspectos. O ex-ministro da Justiça saiu deixando dois recados. O primeiro, de que o presidente da República tentou interferir na Polícia Federal, que de modo geral, desde a promulgação da Constituição de 88, tem autonomia investigativa respeitada pelos governos, pelo presidente da República. Em segundo lugar, o ex-ministro Moro deixou implícito que ele está disponível para ser candidato a presidente da República em 2022. Evidentemente que ele não disse isso com essas letras, mas ele deixou isso implícito. Eu acho que são dois recados muito fortes e que terão desdobramentos na política brasileira. Agora, hoje mesmo o ministro do STF, Alexandre de Moraes, suspendeu a nomeação daquele que é o pretendido para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Como é que o senhor avalia isso? É verdade, é um fato importantíssimo, porque a liminar do ministro Alexandre de Moraes, ela dá prosseguimento àquilo que disse o ex-ministro Moro na sexta-feira. O ex-ministro Moro disse: o presidente da República quer intervir politicamente na Polícia Federal, isso não é correto no Estado de Direito, a Polícia Federal precisa ter autonomia investigativa. O presidente da República tentou nomear um amigo da sua família, né, um delegado da Polícia Federal, que é amigo de sua família, e isso foi obstado, pelo menos por enquanto, por uma liminar do Supremo Tribunal Federal. Então, eu diria que este acontecimento do dia de hoje, quarta-feira, quando nós estamos gravando, ele é uma consequência direta daquele movimento realizado pelo ex-ministro Moro, e nós vamos precisar observar agora quais vão ser os próximos passos. De todo modo, é preciso assinalar que nós estamos numa conjuntura política quentíssima, infelizmente, né? Porque na realidade todos nós devíamos estar com as nossas energias colocadas em combater a pandemia, que vai se tornando lentamente uma grande tragédia para o Brasil. Obrigado, professor. Até a semana que vem. Sou eu que agradeço e até a semana que vem. Esse foi o cientista político André Singer, que conversou comigo, Gustavo Xavier. Poder e Contrapoder, por André Singer. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Olá, professor Guilherme Wisnik. Qual vai ser o tema da sua coluna de hoje? Olha, hoje eu queria falar sobre a suposta incompatibilidade entre saúde e economia, que parece guiar o discurso do governo brasileiro e o de muita gente, né? Que é um falso dilema, absurdo, na verdade, guiado por uma lógica genocida, como escreveu recentemente o João Filho num artigo do Intercept Brasil, né? Eu acho incrível que mesmo o ex-ministro Mandetta, no discurso quando saiu do ministério, ele mesmo chega a dizer: bom, eu preferia salvaguardar a saúde enquanto o presidente prefere colocar um foco na economia. Então mesmo ele trata como se fossem dois aspectos excludentes ou conflitantes, o que é absurdo e revoltante pensar, né? Porque na verdade é óbvio que no caso saúde e economia são coincidentes. Todos os países que tomaram medidas mais sérias e mais drásticas em relação à preservação da saúde retomaram o ritmo econômico mais rápido.
Professor, o que você acha da flexibilização do isolamento social? Achar que a gente pode flexibilizar, avacalhar, na verdade, o controle da pandemia em nome de uma manutenção da economia vai, na verdade, agravar um quadro de crise geral que vai fazer com que seja necessário fechar de novo outras vezes, e a gente vai ficar num ritmo de vai e vem de fechamento e abertura que para a economia é muito pior, porque gera uma instabilidade e uma inconstância muito pior. Então esse governo, que é um governo cuja política econômica é de austeridade, é abertamente neoliberal, anti-pobres, como o ministro Paulo Guedes deixa claro, inclusive nos seus discursos escancaradamente, um governo guiado por uma necropolítica que quer de fato matar as pessoas. E o presidente Jair Bolsonaro recentemente, ao ser confrontado por uma jornalista em relação à quantidade de mortes no Brasil, respondeu: "E daí?", com uma pergunta sórdida, como se ele não tivesse responsabilidade nenhuma por isso. Um presidente justamente que faz gestos de metralhar, que cultua a arma, portanto que cultua a morte. Governo que aprova um pacote da reforma da Previdência, de repente vê a possível morte de velhos como uma ajuda, né, ou alguma coisa alinhada à sua política econômica, porque é o extermínio das pessoas idosas que vão ter que trabalhar até morrer, aí já morrem mais rápido. No fundo, o suposto argumento em favor da economia seria pensando na miséria, mas isso não é verdade. O que esse governo menos pensa são nos pobres brasileiros, né? Eles pensam em manter os privilégios dos bancos, dos empresários, das elites. Essa é a economia que preocupa ao governo, digamos assim, enquanto ele reduz todas as políticas sociais, algumas delas assistencialistas, como o Bolsa Família, né? Aprova uma medida provisória, depois volta atrás, mas uma medida que suspendia os salários das pessoas por até 4 meses, né? Quer dizer, um governo que dá as costas para a realidade social das classes mais pobres no Brasil, vem com um discurso genocida, como se economia e saúde fossem lados opostos, né? No fundo, essa mania de colocar o mercado como se fosse um deus acima de todos, o mercado, né? Cujos os mercados que estão nervosos, né? Os mercados financeiros que reagem como se fossem pessoas, na verdade é uma entronização de uma lógica divina para alguma coisa que no fundo, o mercado representa o trabalho das pessoas. As pessoas, para trabalhar, precisam estar bem, e se elas morrerem, não tem mercado. No fundo, é óbvio que se o Brasil entrar num colapso de saúde e for um país completamente contaminado, o país vai querer fazer trocas comerciais com esse país em torno do qual vai ter que haver um cordão sanitário. A economia desse país vai naufragar. Infelizmente, até o ex-ministro Mandetta cai nesse tipo de discurso que não deveria ser reproduzido entre nós, muito ao contrário. Este foi o professor Guilherme Wisnik, que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Olá, professor. De acordo com novos dados, a situação de São Paulo, que entrou em quarentena no final de março, ainda é preocupante. O que você tem achado sobre esses números? Realmente a situação é muito preocupante no país, porque nós estamos ainda em um momento de crescimento do número de casos, de crescimento muito acelerado do número de mortes. Nós temos agora em torno, nessa semana, entre 350, chegando até 400 mortos por dia pelo coronavírus, e ao mesmo tempo nós não estamos vendo que a sociedade está respondendo de maneira adequada a essa situação. O isolamento social tem caído, uma pesquisa que foi desenvolvida a partir de dados dos celulares mostra que enquanto na semana do dia 23 de março ao dia 29 de março nós tínhamos 57% de pessoas em isolamento social, um mês depois, entre o dia 20 de abril ao dia 26 de abril, na semana passada, a gente vai ter uma queda para 51%, ou seja, esses são dados do país como um todo.
Aqui em São Paulo se registrou aí nessa semana ainda apenas 49% de isolamento, ou seja, um índice muito baixo, ao mesmo tempo em que nós estamos vendo as mortes aumentarem nas cidades, no país, e isso nos deixa muito preocupado porque não está vendo, apesar da imprensa ter falado, apesar dos dados estarem mostrando, parece que ainda não caiu a ficha para a sociedade de que o isolamento é absolutamente necessário, e para isso eu entendo que nós temos que divulgar cada vez mais, nós temos um papel importante, os meios de comunicação, a universidade, comunicar a todos a gravidade da nossa situação. E como que você enxerga as medidas de flexibilização que podem vir nos próximos dias? Olha, Denis, eu vejo com muita preocupação, porque o que está acontecendo, por várias razões, há propostas de flexibilização do isolamento social, exatamente no momento que nós ainda não chegamos no pico da epidemia. É extremamente grave. Por exemplo, semana passada o governador Dória falou em abertura do comércio, o presidente Bolsonaro frequentemente desrespeita as próprias orientações do Ministério, falando, minimizando os efeitos da doença. Eu estou vendo prefeitos aí querendo reabrir o comércio, muitas vezes pressionados politicamente por comerciantes, as pessoas têm problemas, eu sei, mas faz parte da ação do governo coordenar uma ação para minimizar os prejuízos que as pessoas têm e garantir as condições de saúde. O nosso sistema de saúde não vai aguentar o crescimento do número de casos que deve acontecer nos próximos dias no país. São Paulo é um exemplo que tem a melhor rede hospitalar do país, já está com mais de 80% dos leitos de UTI ocupados. Esse número deve se aproximar dos 100% brevemente, e veja que isso afeta não só os infectados pelo coronavírus, mas também afeta todas aquelas outras pessoas que precisariam utilizar o serviço de saúde e que talvez não estejam nem sequer indo para o hospital com receio de pegar o vírus e deixando de tratar suas doenças, seus problemas, e com isso podendo agravar o número de mortes. Quando a gente vê pessoas morrendo que não morrem por conta do coronavírus, eu estou falando isso porque também existe dados mal informados, mas muitas vezes a gente tem pessoas que estão falecendo por outras doenças, a gente não relaciona diretamente com o coronavírus, mas indiretamente pode ser que essa pessoa não buscou o sistema de saúde exatamente com medo de ficar próximo ao vírus. Então o problema é muito sério, nós não podemos de maneira nenhuma flexibilizar o isolamento nesse momento, e temos que criar as condições, e aí políticas públicas devem ser formuladas e implementadas rapidamente para evitar que as pessoas sejam obrigadas a sair do isolamento. Eu, Denis Pacheco, conversei com o professor Nabil Bolduc para a Rádio USP. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bolduc.